Na verdade, eu estou essa semana com uma palavra queimando dentro de mim. Eu queria compartilhar com vocês aqui, nessa noite, amém? Eu não sei como tem sido aí os seus dias com o Senhor, como você tem meditado, mas algo que eu queria ministrar e tentar destravar em você nessa noite está relacionado à identidade, amém? Vira para o irmão que está do teu lado aí e pergunta para ele assim: quem é você? Essa é uma pergunta um pouquinho mais difícil de responder, né? Porque nós temos bastante facilidade ou prática em responder quem é o outro, mas nós temos um pouquinho de dificuldade em responder quem nós somos. E é interessante que eu estava meditando no Senhor essa semana, e algo que eu não tinha ainda saltado aos meus olhos, que eu não tinha visto ou não tinha entendido dessa forma. Mas eu queria dizer para você que você tem duas identidades. É um pouco complicado você entender isso, de repente, porque você vai falar: não, eu não sou um agente duplo, eu não tenho dupla identidade, eu não, né? Mas eu queria começar por aqui, pegando um fio aí, dizendo que você tem uma identidade terrena e uma identidade celestial. Sabe, é importante que você compreenda isso, para que você, né, assim como o pastor estava falando aqui sobre esferas de atuação, você precisa ter um entendimento e uma compreensão para se movimentar de maneira correta. Sabe, se você compreender a tua identidade terrena e a tua identidade celestial, você vai ter autoridade e movimentação específica nessas esferas. Eu queria te convidar a abrir aí a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 25. Gênesis no capítulo 25, no versículo 21. Eu já ouvi e já li essa palavra algumas vezes, mas algo de diferente tem me pego nesses dias nela. Diz aqui: Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. E o Senhor atendeu ao pedido de Isaac e Rebeca, e a sua mulher engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação: por que está me acontecendo isso? E buscou Rebeca o conselho do Senhor, e então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre, já desde as tuas entranhas 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quanto ao tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o nome Esaú. Em seguida saiu o seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. E tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Amém? Até aqui. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, e nós queremos compartilhar a Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a comunicar dos céus aquilo que o Senhor quer comunicar nessa noite. Tira de nós tudo aquilo que não vem de Ti, meu Deus, e que nós possamos apenas, meu Deus, ouvir dos céus e liberar sobre a congregação a palavra que o Senhor quer falar nessa noite. É em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Sabe, eu já ouvi essa palavra diversas vezes, e alguns teólogos, eles dizem que a palavra Jacó, né, que é a identidade que foi dada aqui para o filho mais moço, ela significa enganador, e algumas outras tantas palavras aí pejorativas, sabe? Mas com o tempo eu fui lendo e relendo a Bíblia, e essa teologia não fazia muito sentido para mim, porque todas as vezes que você vê o Senhor fazendo relação, né, a Jacó, ele não cita Israel, ele fala Jacó. Quando Jesus está com a mulher samaritana lá, ela fala do poço de Jacó.
Abraão, Isaac e Jacó. És o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E eu ficava falando assim: Senhor, se a identidade de Jacó, o nome Jacó é pejorativo, porque todas as vezes o Senhor cita Jacó, 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 e não cita Israel? Porque lá para frente a Bíblia já podia citar, dizer: olha, então és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Não é isso? Pelo menos na nossa lógica humana, né? Eu, como bom programador de computador, às vezes as coisas têm que fazer um pouco de lógica. Eu vou para o Senhor perguntar umas coisas assim às vezes. E eu estava meditando nessa palavra essa semana, e eu escutei uma voz audível, assim, de maneira bem clara, dizendo assim: essa era a identidade dele na esfera terrena. Eu falei: uau, peraí então. Então não tem nada de pejorativo. E aí o Senhor ministrou bastante ao meu coração, dizendo: não, eu batizei ele, foi eu que escolhi o nome dele. Sabe, isso é importante para você, querido, porque às vezes, né, na nossa forma de agir, no nosso dia a dia, nas nossas frustrações, nós começamos a ter alguns problemas com a nossa imagem. Esses problemas com a nossa imagem nos traz um problema de identidade muitas vezes, né? Então nós temos problema em nos relacionar com a identidade que nós ganhamos, nós herdamos. Não é raro você ver pessoas insatisfeitas com o seu próprio nome, não é raro você ver pessoas insatisfeitas com a aparência, com a cor do cabelo, como elas são, né? Existe muitas vezes uma insatisfação com a sua própria pessoa. Sabe, mas algo que eu tenho ouvido do Senhor nesses dias e que eu tenho meditado muito é que, assim, Ele te desenhou nos mínimos detalhes e Ele te chamou pelo nome. Sabe, talvez hoje seja o dia que o Senhor quer nos reposicionar nessa verdade. Foi o Senhor quem te chamou pelo teu nome atual. Então, quando o teu irmão virar para você dizer quem é você, você diga o teu nome. O problema é que o teu irmão vira para você e te faz uma pergunta: quem é você? E você vai buscar o quê? Eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou um advogado. Você vai logo buscar ou querer responder aquilo que você está fazendo, mas você não foi batizado na identidade daquilo que você está fazendo. Você foi batizado pelo Senhor. Você tem uma identidade gerada no Senhor, e você precisa compreender isso. Então Jacó, ele nasce, a Bíblia diz que ele nasce segurando o seu irmão pelo calcanhar. Eles brigavam no ventre. Jacó e Esaú, eles lutaram no ventre. Só que o Senhor já tinha dado uma palavra a Rebeca. O Senhor já tinha liberado uma palavra para Rebeca, e disse: olha, no teu ventre existem duas nações, eles vão brigar, né? E tem o seguinte: o mais velho vai servir o mais moço. Então eu não consigo entender que a palavra, que o nome Jacó tinha algum significado pejorativo, de enganador, ou que seja, como alguns teólogos dizem, porque ele já havia sido separado pelo Senhor. Deus já tinha um plano e um propósito na vida dele. Eu queria dizer para você, meu irmão, Deus tem um plano e um propósito na tua vida. Essa é a primeira verdade que você precisa compreender. Sabe, não importa todo sentido, toda palavra pejorativa, todo sentido pejorativo, todo adjetivo que colocaram sobre você. Deus te formou com um plano, um propósito, te chamou pelo nome, e Ele te deu um destino profético. Essa é a primeira coisa que você precisa entender nessa noite. E o destino profético que Deus deu para você não é pejorativo. Deus te fez para cooperar com Ele. Jacó iria cooperar com o Senhor. Jacó, ainda no ventre de Rebeca, batalhando com seu irmão, ele tinha o encargo de cooperar com o Senhor. Sabe, e é engraçado que os anos aqui vão passando, e quando Esaú faz 40 anos ali, né, quando eles chegam aos 40 anos, que fala sobre uma mudança de ciclo, sobre um término de um ciclo. Uma geração é 40 anos. Um término de um ciclo, o início de um ciclo novo. Eles chegam diante de Jacó, de Isaac, para receber a bênção. E eu não sei como você compreende isso, mas de repente, né, o teu pai, ou a tua mãe, ou teu pai terreno não teve o entendimento para liberar bênção sobre você. Às vezes Deus vai levantar tua mãe. Foi o que aconteceu aqui.
Como Isaac falhou na paternidade, porque a palavra do Senhor tinha vindo a Rebeca. Isaac iria liberar a bênção sobre o filho primogênito, como assim mandava a tradição. Isaac não ouviu o Senhor, mas Rebeca ouviu. E aí eles fazem algo que aos nossos olhos, e não vai deixar de ser terrível, aos nossos olhos é terrível. Eles enganam a Isaac. Isaac já era idoso, já quase não enxergava mais, Então Jacó, vai até o seu irmão e ele compra a bênção da primogenitura do seu irmão. Porque quem não tem aquilo por direito, que não valoriza. Jacó não precisou mais do que um guisado. A palavra aqui diz que Jacó preparou um guisado. Falou para o irmão dele: olha, eu vou te fazer um guisado. E o irmão dele chegou cansado. Quem chega cansado, chega disposicionado, querido. Vende a sua primogenitura por qualquer coisa. Então, se você está cansado, descanse. Descanse. Não troque aquilo que o Senhor te deu por qualquer coisa. Não faça bobagem. E aí houve um acordo entre os irmãos, e o irmão mais velho, pouco se linchou para aquilo. Disse: não, vai lá. E então eles enganam, a mãe e o filho. Rebeca e Jacó enganam a Isaac. Vestem ele com pelos de um animal. E o pai passa a mão, acha que é Esaú, porque Esaú era peludo. E abençoa Jacó. E aí, naquele engano, o plano de Deus começa a ser construído na vida de Jacó. Sabe, às vezes a gente romantiza os planos de Deus para a nossa vida. Nós viemos para o Senhor, começamos a caminhar com Ele, nós entendemos que tudo vai ser perfeitinho, a nossa estrada é perfeita, ruas de ouro, anjos tocando harpa do lado, Mas aí nós nos deparamos com o dia a dia, nós vemos as situações contrárias, e parece que aquela palavra, aquele plano do Senhor nunca vai se cumprir na nossa vida. Mas eu queria dizer para você, querido, que ainda que às vezes aos seus olhos não faça sentido, o plano do Senhor está sendo construído sobre você. O plano e o propósito do Senhor está sendo construído sobre você. Sabe por quê? Porque Deus conhece o fim antes do começo, e Ele não se engana. Sabe, eu digo que o livre-arbítrio, nós sempre falamos sobre livre-arbítrio, livre-arbítrio, livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai até a página 2, até onde Deus quer intervir. É só você ver Jonas e tantos outros aí. Quando você vai intervir no plano de Deus, Deus intervém no teu plano, querido. O livre-arbítrio ele vai até enquanto você não está intervindo no plano macro do Senhor. E aí naquele momento, Isaac abençoa Jacó. Jacó fica com medo pelo que ele fez. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era errado. E ele foge. Depois você pode ler aí do 25 em diante. Gênesis capítulo 25 em diante, você vai ver toda essa história. Não vou ler para a gente não demorar. Jacó foge com medo. Sabia que tinha feito bobagem, Esaú. Aí acorda para o que fez e quer dar o troco e quer tirar a satisfação. E aí Jacó foi ser forjado no processo de Deus. Diga, forjado no processo de Deus. Jacó encontra com um homem chamado Labão e vai trabalhar para Labão. E foi pagar o preço de ter enganado. Aquele que enganou, enganado será. Ele estava cumprindo um propósito do Senhor. Por quê? Porque apesar dele ter uma palavra que no ventre o irmão dele ia ainda servir a ele, ele tentou construir e fazer a coisa do jeito dele. Então ele criou uma situação, fez as coisas do jeito dele. Ele tinha uma palavra para isso, ele tinha legalidade para isso, mas ainda não estava sendo colocado nisso. E ele cria uma situação, só que aí ele se vê nisso, e ele engana o seu irmão, engana o seu pai, e foge. Quando foge, encontra Labão. Aí ele se encanta por uma moça chamada Raquel, que era muito bonita. Trabalha 7 anos para Labão, para se casar com Raquel. E Labão faz o quê? Embebeda ele e coloca Lia para dormir com ele. São mais 7 anos de trabalho.
E o processo de Deus começa a ser estabelecido na vida de Jacó. É interessante que se você ler o capítulo 28 depois, você pode ler ali, no meio desse processo, Jacó tem um sonho. E Deus vem e fala com Jacó através do sonho. E diz tudo aquilo que vai construir na vida de Jacó. E eu fico imaginando assim, um cara que está foragido, um cara que está temendo, um cara que está disposicionado aos olhos dele, pelo menos, ele estava fora do propósito. Ele ganhou a bênção, mas estava fora. E o Senhor vem e dá uma palavra profética de abençoar a vida dele. E aí as coisas começam a ser destravadas, porque até o acordo que ele vai e faz com o sogro lá, com Labão, né? Ele fala sobre, olha, o que nascer malhado é meu, e o que nascer branco é seu. Aí começa a nascer só malhado, não, então o que nascer branco, aí começa a nascer só branco. Ele tinha uma bênção sobre ele, querido. E Deus foi acrescentando sobre ele, acrescentando, até o ponto em que chegou, em que ele teve que regressar para o propósito. Diga, regressar para o propósito. Sabe, eu não sei qual é o ponto da sua vida que você se encontra, mas eu queria dizer para você, querido, que se você está disposicionado, você vai precisar regressar. Você vai precisar regressar. Você vai precisar encarar a situação que lá atrás ficou. Eu sempre digo que na minha vida, né, quando eu resolvi realmente servir ao Senhor, eu tive que voltar consertando muitas coisas que para mim nem fazia mais sentido, coisas de anos, e ter que chegar para a pessoa e dizer, olha, me perdoa. A pessoa fala, nem lembro disso aí, mas eu lembro, então vamos consertar aqui. Sabe, você precisa voltar fechando as portas, é um caminho de volta para quê? Para que não haja nenhuma legalidade que te paralise. Jacó tinha a bênção, tinha uma palavra do Senhor, né? Mas ele não estava ainda fluindo no propósito do Senhor, porque ele precisava voltar e consertar algumas coisas. E se você for lá em Gênesis, no capítulo 32, no meio desse processo, né, uma passagem bastante conhecida nossa, versículo 22, diz o seguinte: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez também que atravessasse o rio e tudo que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então ele declarou: deixar-me ir, pois já se rompeu o dia. Contudo Jacó lhe rogou: eu não te deixaria partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com seres humanos e prevaleceste. Amém? Aqui o Senhor libera sobre Jacó a identidade celestial dele. Jacó se reposiciona, ele faz passar o rio, as suas concubinas, os seus filhos, os seus pertences, e ele fica a sós em um lugar. Sabe, vai ter um momento, querido, que queira ou não, você vai precisar ficar a sós com Deus. Você vai precisar dar algum passo atrás e falar: tá bom, Deus, eis-me aqui. E a Bíblia diz que apareceu um homem, esse homem era um anjo, e eles lutaram por toda a noite. E quando o anjo viu que ele não ia desistir, que não ia conseguir dominá-lo, o anjo toca na coxa e marca ele. E ele pede o quê? A bênção. Você pode dizer que Jacó era qualquer coisa, mas ele sabia a palavra que ele carregava. E ele fala para aquele anjo, ele fala: olha, enquanto você não me abençoar, eu não vou te deixar ir. E a palavra a frase, né? A pergunta que o anjo faz para ele: qual é o teu nome? Você acha que Deus não conhece o teu nome, querido? Lembra que nós começamos aqui, quem é você? Deus quer ouvir de você quem você é.
Deus quer ouvir a tua boca. Deus está esperando você dizer quem você é. Sabe, um entendimento a respeito de quem você é precisa estar tão nítido, tão claro, a ponto de você chegar e dizer ao Senhor quem você é. E então Ele é capaz de chegar e liberar sobre você a sua identidade celestial e te mover ao propósito. Se você ler a Bíblia, vai estar lotado de exemplos assim. Jesus, até o batismo, era só o filho do José, o carpinteiro. Aí quando ele é batizado ali no Jordão, os céus se abrem e o Senhor diz o que? Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. É liberada uma identidade sobre Jesus. Saulo, todo mundo fala que Saulo ele ganhou uma identidade nova, ou ele se reposicionou no Senhor depois de ficar 3 dias no chão, cego. Não, querido, eu não vou aqui cometer nenhuma heresia, nem ir contra os teólogos, mas eu creio do fundo do meu coração que o que mudou Saulo foi ver o apedrejamento de Estevão. Ali Saulo já teve um piripaque. Saulo estava assistindo ao apedrejamento de Estevão e ali aquilo mexeu nele. Daquele momento em diante ele só era Paulo, ele só foi ficar 3 dias no chão lá para parar de ver demais e ver somente ao Senhor. Sabe, vai chegar um momento em que você vai precisar olhar o Senhor face a face. Assim como Moisés, assim como todos esses homens buscaram enxergar o Senhor face a face. Você vai precisar se retirar para estar com Ele. Às vezes você está aí lutando, perseguindo algo que já te pertence. É interessante que Jacó enganou o irmão, enganou o pai por algo que já lhe pertencia, porque o Senhor tinha lhe dado uma palavra. Se você não compreende quem você é, você vai correr, você vai perseguir e vai buscar coisas que já lhe pertencem, querido. E isso cansa. Olha quantos anos atrasou da vida de Jacó, pela falta de entendimento de quem ele era. Eu fico imaginando a confusão na cabeça dele, dizendo: não, mãe, tem alguma coisa errada. A palavra do Senhor é que o meu irmão ia me servir, e agora meu pai vai liberar a bênção sobre ele. Sabe, ele estava desejando aquilo que o irmão tinha, ele queria ser aquilo que o irmão tinha direito, mas na verdade ele já tinha, já era dele por direito, ele só não confiou. E ele ficou se batendo, e isso custou muitos anos da vida dele. Isso custou muito emocional na vida dele. Sabe, muitas coisas que ele perseguiu já eram dele por herança, querido. E ele só não desfrutou, porque ele faltou o quê? O entendimento da identidade. É por isso que nesses dias a coisa que eu mais tenho orado: Senhor, me dá um batismo de clareza, um batismo de clareza, um batismo de clareza, um batismo de clareza. Nós cantamos aqui, nós vamos bater até você abrir. Eu estou assim: Senhor, me dá um batismo de clareza e discernimento, clareza e discernimento, clareza e discernimento. E enquanto eu não receber isso dos céus, eu não vou parar, querido. Sabe, eu não quero mais correr ou lutar ou me desgastar por coisas que ou já me pertencem ou que não fazem parte do meu plano. Você às vezes está rodando em círculos, e aquilo desgasta, e você está ali, A semana passada, ou na quarta-feira, agora eu estou meio perdido no tempo, não lembro se foi no domingo ou se foi na quarta, que o Senhor nos deu uma visão de que nós estávamos entrando numa esteira, igual a esteira de aeroporto, a esteira que anda para frente. Primeiro nós estávamos numa esteira de academia, correndo e não saía do lugar. E o Senhor nos tirava e nos colocava numa esteira daquela que anda para frente. E aí a gente andando estava mais rápido que quem estava correndo. Sabe, eu realmente tenho orado e sonhado por dias assim, onde o favor do Senhor nos leve adiante, querido. O maior problema de você não saber quem você é que você não vai desfrutar do favor de Deus. Isso não quer dizer que você não vai ser abençoado, que Deus não ama você. Não. Isso não está falando sobre salvação. Mas sabe, existe um lugar de favor do Senhor, onde você se posiciona e tudo coopera ao teu redor. E Deus nessa noite, Ele está te chamando e perguntando: qual é o teu nome?
Quem é você? Mesmo sabendo quem é você, Ele quer ouvir de ti, querido. Sabe, você não veio aqui para mais um culto, para mais 1h30, 2 diante do Senhor, né? Você não veio aqui para perder o teu tempo, o teu recurso ou qualquer coisa. Você veio aqui porque você ama o Senhor, porque você está interessado por Ele. E eu queria te dizer que Ele está interessado por você, querido. O Senhor se interessa por você. Sabe, então essas verdades elas precisam ser recolocadas dentro de você. Talvez você viveu anos da tua vida sem saber quem você era. Talvez você não tenha um bom entendimento a respeito da tua identidade, a respeito do teu propósito. Talvez o mundo, as pessoas com quem você se relacionou, disseram muitas mentiras ao teu respeito. Você nunca vai ser nada, você não vai conseguir, você não vai ir adiante, você não pode, você é incapaz, você é um enganador, você é isso, você é aquilo. E muitas coisas pejorativas foram sendo lançadas sobre você, dia após dia, e essas coisas foram ganhando lugares dentro de você. Mas nessa noite é uma noite em que o Senhor vai te reposicionar no propósito. O Senhor vai revelar dentro de você um propósito eterno, querido. Sabe, a minha oração estava em casa, me preparando para vir para cá, e eu estava orando: Senhor, libera a identidade celestial de cada um lá nessa noite. Que os meus irmãos e as minhas irmãs possam ouvir dos céus nessa noite. Não é ouvir do pastor, não é ouvir do amigo, não é ouvir do irmão, não é ouvir do parente, mas é ouvir do Senhor. Qual é a identidade celestial do Senhor para a vida deles? E libere o propósito profético sobre a vida deles. Sabe, quando eu tenho orado nesses dias, essa coisa que eu mais tenho pedido por vocês: clareza e discernimento. Porque o abençoador, ele é um canal. Então, eu queria ensinar uma chave para você, querido. Se você precisa de algo do Senhor, encontre alguém que precisa disso também, ore pelo outro. Não ore por si, ore pelo outro. Seja um canal dos céus. Deixa o Senhor derramar em você, mas através de você. Deixa a tua oração ter propósito. Deixa a sua vida fazer sentido no reino do Senhor. E eu estava lá: Senhor, libera a tua identidade celestial, Senhor. Batiza os meus irmãos com uma identidade dos céus essa noite. Traz clareza de propósito, traz clareza de identidade. Arranca de dentro deles toda a mentira de Satanás. Sabe, nós estamos vivendo um tempo terrível, né? Você fala de ideologia de gênero. Tudo que o inimigo quer é confundir até se menino é menino, menina é menina. É uma coisa doida, já começa aí. A enganação já começa ali. Não, você nasce sem um gênero, e aí você vai escolher o que você vai ser. Mentira. Deus criou macho e fêmea os criou. As verdades precisam ser resgatadas. Mas nós temos clareza em ver isso na vida dos outros. Mas eu vou dizer uma coisa: a verdade do Senhor precisa ser resgatada dentro de você e dentro de mim nessa noite. Nós precisamos acessar ao Senhor nessa noite e buscar nele o que é que Ele tem para nós. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo? O que nós ainda não conseguimos fazer, mas que nós devíamos estar fazendo, sabe? São perguntas que precisam nos inquietar nessa noite. Você precisa parar de lutar com coisas que não importam, querido. Você precisa sair dessa cadeia que você mesmo entrou. Sabe, é como se você às vezes entrasse numa jaula, trancasse a porta e jogasse a chave longe. Aqui dentro eu estou seguro. Não é assim? Nós vivemos um mundo assim hoje. Nós vamos para dentro de condomínio. Dentro do condomínio a gente coloca portão. Dentro do portão a gente coloca câmera. Dentro da câmera a gente coloca alarme. E nós estamos cada vez mais atrás de uma segurança. Repara como nós temos vivido. Nós estamos nos trancando.
nos trancando cada vez mais. E aí nós fazemos isso no nosso interior, na nossa alma. Ah, alguém me feriu aqui, peraí, deixa eu vir um pouquinho mais para cá, mais para dentro. E eu não vou mais ser ferido assim. Ah, alguém me feriu aqui também, eu não vou mais ser ferido assim. E eu vou sempre me isolando, me enclausurando. E chega uma hora que eu me isolo, tranco a chave ali, tranco a porta, jogo a chave fora, daqui eu não saio mais. E aí o plano do inimigo está cumprido, porque ele já te disposicionou. Mas nessa noite o Senhor vai te tirar desse lugar, querido. Eu não sei qual é o calabouço aí que você se enfiou, mas o Senhor vai te arrancar daí. Essa é uma noite de ativação profética. Você vai sair daqui ativado no plano, no propósito, na identidade do Senhor para a tua vida. Toda mentira de Satanás vai por terra hoje. E a verdade do Senhor vai prevalecer. Quem nos promete isso? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Sabe, nessa noite você vai ser abençoado na sua identidade terrena para alcançar e para destravar a tua identidade celestial, querido. Nós precisamos parar de olhar para a Bíblia como um livro de história ou como um conto narrado. Por anos eu busco no Senhor essas coisas. E você pode dizer que eu estou meio doido essa semana, posso estar mesmo, né? Mas o teu nome, diga para você mesmo aí, o teu nome, Leandro, não é? O meu. O teu nome foi designado pelo Senhor, querido. E é nessa identidade que você vai ser abençoado. Toda palavra contrária, toda palavra negativa, toda mentira do inimigo, ela vai ser destruída nessa noite em nome de Jesus. E você vai se reposicionar, se colocar na tua identidade, você vai vivenciar o favor do céu sobre a tua vida. Você vai vivenciar o favor do Senhor. Você vai correr, você vai voar e não vai se cansar. Porque o favor do Senhor estará sobre ti. As coisas que você está fazendo vão render muito mais, você vai fluir, você vai entrar num tempo de aceleração. Sabe, eu queria impartir com você algo que eu recebi há 2 anos atrás. Algo que o Senhor reafirmou em fevereiro deste ano, ainda lá nos Estados Unidos, através da vida do pastor Rafael Conrado, que ele liberou sobre mim. Ele falou: Leandro, você está vivendo num tempo de aceleração. As coisas que levariam meses para acontecer vão acontecer em dias. As coisas que levariam anos para acontecer vão acontecer em meses. Eu havia recebido essa palavra anos atrás, e este ano o Senhor disse: olha, você está vivendo esse tempo. E eu queria impartir isso com você nessa noite, que você viva o favor do Senhor. Que você viva o impulso, uma aceleração dos céus. Aonde? Em sentido, né, ao propósito. Em sentido ao cumprimento do plano e do propósito, Senhor. Tem um ambiente profético instalado aqui nessa noite, querido. Sabe, eu estava gerando isso ainda na minha casa. Enquanto eu me preparava para vir, eu falei: Senhor, não deixe essa noite ser apenas uma noite comum na vida dos meus irmãos. Marca a vida deles assim como o Senhor marcou a vida de Jacó, Pai. Marca a vida deles assim como o Senhor marcou a vida de Jacó. Ah, querido, eu profetizo que os seus passos não serão mais os mesmos, que o seu caminhar não serão mais os mesmos, não vai ser mais o mesmo caminhar. Ainda que você não perceba
a partir de hoje os teus pés vão te levar aonde o Senhor quer te levar, querido. Os teus pés serão guiados pelo Senhor. A tua forma de caminhar, a tua forma de andar, assim como na vida de Jacó, vai ser mudada nessa noite. Que seja realmente um tempo de aceleração e de ativação sobre a tua vida.